Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso call trimestral. A gente vai seguir o mesmo fluxo que passamos nos trimestres anteriores. Então, primeiramente, a gente vai dar um panorama geral sobre o que a gente observou nesse último trimestre em relação à economia, em relação aos últimos dados apresentados. Depois a gente vai passar pelo cenário econômico, indústria de FIIs e, por último, falar mais detalhadamente sobre o XP Select. Então, pode passar o slide, por favor. Aqui falando, essa apresentação, só mais um comentário, vai estar disponível no site nos próximos dias, então esse texto vai estar disponível para vocês, tá? Começando a falar um pouquinho sobre o cenário global, o que aconteceu nesse último trimestre. A gente começou com o ritmo de vacinação contra a Covid-19 mais acelerado nas principais economias do mundo, então com isso foi possível verificar a eficácia das vacinas sendo comprovada através de queda relevante de números de internações e mortes. Consequentemente, após essa evolução na vacinação, a gente teve uma reabertura das economias bem forte, o que levou a números bons de serviços, comércio, e, consequentemente, desencadeou uma preocupação no meio dos agentes econômicos em relação ao cenário inflacionário nessas principais economias. Se a gente tivesse algumas surpresas inflacionárias superiores aos níveis previstos anteriormente pelos bancos centrais, os bancos centrais poderiam iniciar um ajuste em suas políticas monetárias, consequentemente levando juros e talvez reduzindo essa recuperação econômica que já estava sendo verificada nesse segundo trimestre, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode verificar bons números no mercado de trabalho, que se recuperou após um contexto de demanda bastante aquecida, mas, por outro lado, a gente teve surpresas no principal índice de inflação, o CPI, lá nos Estados Unidos, que atingiu níveis acima do esperado pelas projeções do mercado, né? Nesse cenário, o FONC, que é o Comitê Monetário do FED nos Estados Unidos, em sua comunicação, apesar de não mostrar muitos números diferentes com relação às expectativas de mercado, acabou por mostrar uma trajetória dos juros futuros, uma trajetória dos Fed Funds, que são chamados lá nos Estados Unidos, um pouco pior do que, ou não necessariamente pior, mas um pouco mais rápida do que era se esperado anteriormente, né? Então, a mediana já aponta para uma alta de juros num horizonte mais curto de tempo, talvez no segundo semestre de 2022. Ainda há muita incerteza, porque os dados saem semanalmente, então não há uma convergência tão grande entre os membros do FED, né? O discurso oficial dele segue sendo que o comitê continuará avaliando o progresso da economia nas próximas reuniões, mas algumas declarações mais recentes dos membros do comitê já dão destaque para uma possível retirada de estímulos do lado de compra de ativos, né, ainda neste ano. A gente acredita que na próxima conferência de Jackson Hole, em agosto, pode ser dado algum indicativo mais concreto desse lado. Falando um pouquinho de Brasil, um trimestre também com surpresas positivas no lado da atividade econômica, mas, por outro lado, também altistas do lado da inflação, né? Os índices de inflação seguiram com um ritmo bem forte, tanto IGPM como IPCA, continuando com a trajetória de alta em relação ao ano passado, dado principalmente a piora na dinâmica dos preços de industriais e de serviços, tá? Nas últimas semanas também a gente teve a questão das geadas, uma onda de geadas em algumas regiões do país, que trouxe uma nova perspectiva negativa para o índice de preços, dada que pode afetar algumas culturas como milho, café e cana-de-açúcar. E como evento subsequente, já agora, avançando um pouco além do segundo trimestre, na primeira semana de agosto, o Copom
dada essa deterioração adicional na expectativa de inflação, subiu a taxa Selic em 1 ponto percentual. A taxa foi de 4,25 para 5,25, como já era esperado pelo mercado, e totalizou uma elevação de 2,5 desde o fim do primeiro trimestre, a última apresentação que a gente fez aqui, né? Entretanto, apesar de ser esperada essa elevação de um ponto percentual, o tom da comunicação foi considerado mais duro por parte dos economistas, por parte do mercado, né? Então, principalmente quando o Copom menciona em sua ata que o ciclo de elevação de taxas de juros pode chegar a um patamar superior acima do neutro, isso surpreendeu um pouco o mercado. O Copom já deu a sinalização que pode vir mais um ponto percentual de elevação na próxima reunião, e a nossa expectativa, e boa parte do mercado já espera uma Selic no fim desse ano em 7,5%. Tá? Do lado político, a gente teve um trimestre bem conturbado, com idas e vindas em diferentes matérias. Por exemplo, no início do segundo trimestre, a gente teve aquele imbróglio em torno do orçamento federal. No final, o presidente acabou vetando parcialmente as emendas do relator, mantendo o acordo originalmente feito com o parlamento. Nós tivemos também a capitalização da Eletrobras, que foi até um ponto positivo, considerando que foi tramitada em um ritmo bem acelerado no Congresso, apesar de incluir alguns termos que podem ser considerados como jabutis. No final, não houve alteração significativa para a companhia em si. A gente considera uma capitalização positiva para a Eletrobras em si, tá? E os últimos meses foram mais tumultuados, como a gente pode verificar aí nos noticiários, com relação à proposta do governo para a segunda fase da reforma tributária, a questão dos precatórios, mas esses pontos ainda estão sendo discutidos, tem idas e vindas no Congresso, cada dia tem uma notícia diferente. A gente não vai entrar muito em detalhe, porque a gente acredita que pode ser ainda bem modificado esses dois pontos que estão sendo discutidos atualmente, tá? Sobre a dinâmica sanitária, falando sobre o Covid-2019 aqui no Brasil, dado o processo de reabertura, com a vacinação começando a ganhar atração, a gente teve, no início do segundo trimestre, uma ligeira piora nos números de internações e mortes, mas ao contrário da segunda onda, a gente teve internações em enfermaria superando aquelas de UTI, talvez justamente refletindo a eficácia das vacinas, né? Os casos graves diminuíram. E a partir de junho, com o ritmo de vacinação muito mais acelerado, principalmente referente às primeiras doses, um nível de primeiras doses disponibilizadas, um nível superior ao de meses anteriores, a gente teve tanto o número de pessoas contaminadas como o nível de ocupação dos leitos de UTI caindo drasticamente, chegando a atingir próximo às mínimas históricas que vem desde março de 2020, tá? A incerteza hoje está com relação à possibilidade de ser necessário a aplicação de uma terceira dose, que ainda está sendo discutido. Os Estados Unidos talvez julgue necessário essa semana, está sendo no Congresso por lá, e aqui as discussões ainda estão iniciais. Aparentemente não há um plano definido aqui no nosso país, e, consequentemente, também a disseminação da variante Delta, que é uma incógnita mais nesse processo de recuperação da economia aqui no país. Falando especificamente mais sobre a indústria de FIIs, o IFIX, apesar de ter iniciado o trimestre em terreno positivo, com a recuperação dos shoppings, dos FIIs de shoppings, com um resultado melhor dado a reabertura, a ampliação dos horários, o nível de participação das pessoas dentro dos shoppings. Já a partir do mês de maio, a incerteza com relação ao ritmo de elevação de juros por parte do Banco Central e também a possibilidade de alteração da tributação incidente sobre os FIIs trouxeram volatilidade no mercado. No acumulado trimestre, o IFIX teve uma queda de 3,23%. Tá? Nossa visão, apesar desses ruídos, apesar dessa volatilidade, o setor segue sendo atrativo para investidores pessoas físicas, com a continuidade da isenção, né, sobre dividendos. Quando a gente analisa o retorno esperado de dividend yield vis-à-vis os retornos das NTNBs, que é o melhor parâmetro a ser observado, e essa perspectiva de aumento real dos dividendos, dos FIIs, dada a retomada da economia, a gente considera que ainda é um setor bem atrativo para
as pessoas comporem seus portfólios, tá? Falando um pouco sobre o nosso fundo, XP Selection, o Felipe Civilidoni, nosso gestor, vai falar um pouco mais detalhadamente mais à frente, mas basicamente no nosso trimestre a gente optou por realizar um número de movimentações de portfólio inferior à nossa média histórica. Por que a gente fez isso? Foi porque a gente já tinha um resultado acumulado que permitia a gente entregar o mesmo dividendo para os nossos investidores, e nesse cenário de volatilidade acaba sendo mais difícil mesmo realizar um resultado em relação ao ganho de capital. Então a gente aproveitou esse resultado acumulado para ajudar na nossa estratégia de redução de giro da carteira e manutenção dos nossos rendimentos, e com isso ser um pouco mais cautelosos nas nossas alocações, principalmente devido a essa volatilidade. Bom, pode passar de slide, por favor. Aqui só os destaques do segundo trimestre do fundo. Então, como eu já mencionei, a gente teve um resultado de 1,70 por cota, um resultado inferior ao resultado distribuído, porque a gente já tinha uma performance acumulada, que ajudou a gente girar menos o portfólio nesse momento de mercado mais volátil. O fundo encerrou o trimestre com 35 FIIs em sua carteira, totalizando 406 milhões, um dividendo ponderado da nossa carteira de FIIs de 9,23 versus um dividendo de FIX de 9,14. Aqui ainda a gente tem um possível incremento de dividend yield, que a gente tem alguns recibos de algumas emissões que a gente entrou na virada do trimestre que não estão sendo considerados aqui, enquanto a gente não viram cotas de fato dos fundos, a gente não considera isso na métrica, tá? Passando para o cenário econômico, por favor, cenário macroeconômico, falando sobre os principais pontos que a gente monitora aqui, inicialmente falando sobre o PIB teve revisões sucessivas positivas ao longo do trimestre, a gente chega neste momento, é uma perspectiva de crescimento de 5,3% para 2021. Os indicadores de confiança também manifestaram números bem positivos nesses últimos meses, então, principalmente dado a retomada da atividade econômica, da amplitude de horários nos estabelecimentos, o índice de confiança empresarial apresentou números muito fortes. Consequentemente, também com relação à pandemia, com um cenário de hospitalizações e mortes melhorando com o ritmo da vacinação acelerando, a gente acredita que se houver uma eventual terceira onda, ela pode ser menos agressiva do que as duas primeiras que a gente tem, ainda que temos um ponto de atenção da variante Delta. E falando sobre meta Selic, sobre a política monetária, como eu já mencionei, o Copom chegou a uma taxa de 5,25%. Aqui é necessário acompanhar a esteira de aprovação das reformas tributárias, administrativa no Congresso, e o quanto pode impactar os desejos do governo de ampliar o programa de transferência de renda no nosso cenário fiscal aqui do nosso país, demandando talvez um incremento a mais na meta Selic, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Falando aqui de mais alguns indicadores, a pesquisa industrial mensal teve uma variação positiva superior a 3% em relação ao alcançado antes da pandemia, fevereiro de 20. Mas a gente teve, por outro lado, uma produção industrial nesses dois primeiros trimestres com uma variação negativa comparado aos trimestres anteriores, tá? Ainda assim, a gente vê uma contribuição do segmento de bens capital intermediários, fechando junho em nível de 2% acima daquele registrado no final de 2019. A gente tem alguns problemas em relação a cadeias, como a cadeia automobilística da indústria, né, que sofre com a disponibilidade de insumos e a dificuldade de repor estoques, mas a gente acredita que a retomada da atividade com a vacinação e a regularidade dessa oferta de insumos pode favorecer a recuperação do setor ao longo do próximo trimestre. Com relação à confiança empresarial, atingiu um maior nível desde junho de 2013, como vocês podem ver aí no gráfico.
principalmente quando você abre o índice, um dos fatores principais pesando positivamente ao índice aí é a maior propensão dos empresários na realização de investimento, isso é bem positivo para a recuperação econômica. E a gente pode observar que dos 4 grandes setores da economia abordados pela pesquisa, indústria, serviços, comércio e construção, todos esses tiveram alta no mês de julho. Foi a primeira vez que eles apresentaram elevação superiores ao comparado no período que antecedeu a pandemia. Tá? Então, bem positivo aí essa métrica observada. Próximo slide, por favor, falando os últimos 2 pontos em relação aqui ao cenário macroeconômico. Inflação, a gente teve, conforme já mencionei, a continuidade do ciclo de alta tanto no IPCA quanto no IGPM. A diferença dos índices aqui, como já mencionamos em apresentações anteriores, é principalmente a diferença das cestas, né? O IGPM é muito impactado por ativos que têm impacto de variação cambial. Então, conforme depreciou o câmbio, principalmente até o fim do primeiro trimestre, Alô? Não. Bom, gente, eu acho que o Leonardo aqui teve algum problema técnico de infraestrutura, então, só continuando a apresentação aqui, indo para a parte do CAGED, a gente teve aí... Perdão, pode passar mais um, por favor. Indo aqui para a parte do CAGED, depois que a gente teve aí toda uma queda de contratações por causa da pandemia, no último trimestre aqui, a gente teve aqui, de fato, a volta das contratações de mercado de contratações formais. Então, portanto, aqui a gente está hoje aqui batendo uma contratação líquida aí de 342 mil funcionários. Pode passar, por favor. Bom, falando um pouco do mercado de FIs, vale ressaltar aqui que, apesar da gente estar tendo um aumento da taxa de juros, a indústria de FIs começou a responder de uma maneira bem interessante aqui, mesmo com essas dificuldades e toda a questão da tributação. Quando a gente olha para 2021, estamos falando aí de 628 fundos registrados na CVM e 371 fundos aí listados na B3. Quando a gente olha para a questão de ofertas, apesar de ter tido toda a questão no final de junho, uma possível tributação dos fundos imobiliários, quando a gente analisa esses 15 bilhões aqui em 45 ofertas, estamos falando que 2021 vai ficar próximo aí, ainda assim, acima do ano de 2020 em volumes de ofertas. Então, tudo aquilo que o Leonardo comentou a respeito de a gente ter uma dificuldade de novas ofertas, mas apesar da gente ser otimista, tudo isso acaba se consolidando nesse gráfico. Então, quando a gente fala aí de 15 bilhões em ofertas até o meio do ano, em 45 de ofertas 400, apesar da gente estar vendo uma situação um pouco mais adversa e estar entrando aí num momento de eleição, a gente acredita que o mercado ele deve continuar se amadurecendo e a gente vê isso nos próximos slides. Pode passar, por favor. Quando a gente olha aqui no gráfico da esquerda, a gente está fazendo uma comparação justamente do valor de mercado dos fundos imobiliários com o valor patrimonial dos fundos imobiliários. Desde o começo da crise, quando a gente olha para 2020, a gente tinha uma relação invertida. A gente tinha uma relação em que o valor de mercado dos fundos imobiliários era maior do que o valor patrimonial, mas uma vez que a gente teve toda a queda do IFIX em função da pandemia, essa relação ela se inverteu e, ao mesmo tempo, com o aumento da taxa de juros, a gente vê uma perda da atratividade de alguns fundos imobiliários que compõem aí o próprio IFIX, a gente começa a ver o aumento dessa distância, ou seja,
o PL dos fundos imobiliários ele tem ficado cada vez maior do que o valor de mercado. Isso significa que a gente tem aí uma potencial apreciação dessas cotas de fundos imobiliários, mas claro que a gente tem que colocar na conta o que seria o spread que o investidor está esperando dos dividend yields desses fundos, né? Então, antes, quando a gente tinha um CDI muito baixo, a gente tinha dividend yields muito atrativos, comparativamente falando, com a opção que o investidor final tinha de investimento. Então, hoje, assim como a gente defende muito na nossa carteira que os fundos de papel eles vão continuar entregando dividend yields acima do spread exigido do investidor, a gente começa a enxergar essa oportunidade de ganho de capital para alguns ativos. Para o gráfico da direita, a gente está falando aqui de volume negociado, então 2021 mostra também uma robustez do mercado, apesar da volatilidade. A gente já bateu aqui quase 41 bilhões de volume negociado nos FIs, e quando a gente compara com 2020, a gente chegou à marca de 54, então tudo indica que a gente vai bater o crescimento de 2020 e vamos chegar aí a uma marca bem expressiva, inédita na indústria. Então, isso daí traz aí bastante conforto para as pessoas que estão querendo começar a investir nesse fundo, no fundo imobiliário. Pode passar, por favor. Aqui a gente está fazendo uma quebra justamente do que é volume médio mensal negociado. Então, os fundos imobiliários pararam aqui numa média de 5, 6 a 7 bilhões por mês. E o volume médio diário também tem apresentado aqui um aumento bem substancial com relação ao ano de 2020. Então, tudo leva a crer que cada vez mais vai ser mais fácil para os investidores entrarem e saírem das suas posições, tornando o produto do fundo imobiliário um produto muito acessível ao público em geral. Pode passar, por favor. Aqui a gente está falando dos números de investidores, então a gente bateu no final do ano passado a marca aí de 1 milhão de investidores, mais de 1 milhão de investidores, e esse número ele tem crescido constantemente, é um trabalho que os distribuidores de fundos imobiliários são os grandes responsáveis por trazer o acesso desses investidores a esse mundo novo dos fundos imobiliários, tanto que em julho a gente bateu essa marca de 1.438.000 investidores. Quando a gente olha para a quebra, que é no gráfico direito, do tipo de investidor, isso daqui não mudou muito quando a gente compara com o trimestre passado, tá? A gente continua com esse 73%, 74% de pessoas físicas no mercado de fundos imobiliários e justamente esses 20,4%, 21% aqui em institucionais, ou seja, a gente está vendo aqui um crescimento uniforme da base de investidores. Apesar da gente ter um aumento grande de números de CPFs, a representatividade ela segue a mesma. A gente começa a ver agora também muito acesso de fundações que já vinham antes, olharam para o mercado de fundo imobiliário lá atrás, mas agora estão voltando com mais força para poder diversificar suas carteiras. Pode passar, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho da própria performance do XPSF, então a gente sempre traz esses 4 quadros, mostrando um pouquinho de cada um deles. Então, no gráfico de cima à esquerda, a gente mostra como é que está a comparação da rentabilidade do fundo com o CDI, com o IFIX, que é o nosso benchmark. Então, quando a gente fala de cota patrimonial mais rendimento, o fundo, desde da fase aguda da pandemia, bateu aí o CDI, apesar de o nosso benchmark ser o IFIX, que é esse azul claro que está bem abaixo. E quando a gente fala de valor de mercado mais rendimento, que é justamente o azul escuro, a gente teve uma queda bem expressiva na época da pandemia, bem no começo da pandemia, mas esse gap ele foi se reduzindo ao longo que a gente foi entregando os rendimentos consistentes para os investidores, e aí o mercado hoje negocia o fundo a uma paridade praticamente de 1 para 1 da sua cota patrimonial mais os rendimentos. Quando a gente olha para o gráfico abaixo à esquerda, o fundo tem tido um volume negociado aí de
1,7 a 2 milhões por dia, e justamente aquilo que eu comentei sobre a negociação da cota, a cota fechou o trimestre com aproximadamente R$ 97,00 por cota. Quando a gente olha no gráfico direito em cima, é um pouco daquilo que o Leonardo já tinha comentado. A gente optou, no final do semestre passado, mais especificamente falando, no segundo trimestre de 2021, por girar menos a carteira, dado que a gente tinha muito resultado acumulado e a gente podia guardar esse estoque de ganho de capital para o próximo semestre, esse que nós estamos. Então, a gente acabou girando muito menos a carteira. Vocês podem ver que o resultado por cota ele acaba diminuindo, apesar da gente conseguir entregar o mesmo rendimento. Ou seja, a gente gerou muito mais resultado do que a gente precisava no começo do semestre, e isso fez com que a gente conseguisse, de uma forma mais parcimoniosa, alocar melhor a carteira, precisar girar menos para entregar os mesmos resultados. E quando a gente olha para o último gráfico embaixo à direita, a gente está vendo aí um crescimento bem interessante da base de cotistas, ou seja, os números de investidores, desde o último trimestre aqui, do primeiro trimestre de 2021, cresceu aproximadamente 21%, batendo aí a marca aí de aproximadamente 20 mil cotistas no XPSF. Pode passar, por favor. Aqui a gente fala um pouco da alocação de carteira. Então, quando a gente compara com o trimestre passado, que foi março ali, a gente fechou o trimestre com aproximadamente 1% em caixa, virtualmente sem nenhum caixa, e como a gente estava nesse trimestre com muito resultado acumulado, a gente optou por girar menos, desfazer algumas posições, a gente até pretendia entrar em algumas ofertas restritas no final de junho, mas quando surgiu toda a discussão a respeito da tributação dos fundos imobiliários, a gente optou por não entrar em nenhuma oferta, porque principalmente ofertas restritas, a gente acaba congelando o caixa por pelo menos 3 meses, e as ofertas 476, que são as ofertas restritas, normalmente são em cima de fundos menos líquidos. Então, caso a gente tivesse feito essas alocações, após o prazo dos 90 dias de lock-up, a gente ainda teria um desafio maior em se desfazer das posições que a gente gostaria para entrar no mercado secundário, que acabou ficando bem descontado nos últimos meses. Então, tudo isso aqui, esse resultado acumulado, ajudou a gente a entrar, a não precisar entrar em algumas operações, e, ao mesmo tempo, a gente viu muitos follow-ons de fundos que a gente já investia com desconto. Então, a gente aproveitou essas oportunidades para vender as cotas que a gente detinha no secundário, exercemos o DP, realizamos um ganho de resultado caixa, que é justamente o que justifica esse resultado acumulado expressivo, e mantivemos a carteira com a mesma estratificação, com a mesma qualidade que a gente tem trazido nos últimos trimestres, que é uma carteira bem defensiva e cada vez mais dependendo menos do giro do ganho de capital para entregar o mesmo yield, que é o que a gente imagina que daqui para frente vai começar a se tornar um desafio, não só para nós, mas para todos os FOFs e fundos que têm cotas de fundos imobiliários. Porque uma vez que a gente vê a taxa de juros subindo, esse cenário de volatilidade, a incerteza política, a incerteza fiscal, tudo isso reflete no preço das cotas, e os fundos imobiliários acabam ficando abaixo do custo médio do que os fundos têm nas suas carteiras. E o que isso significa? Isso significa que realizar um prejuízo penaliza o resultado caixa do fundo, e o resultado do fundo fica menor, porque ele não vai poder distribuir, dado que ele realizou um prejuízo. Então, cada vez mais, nós vamos ver aí os fundos imobiliários girando menos as suas carteiras, pois o estoque de ganho de capital tem se reduzido. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala de redução de ganho de capital, a gente tem que compensar esse mesmo resultado com justamente maior resultado em dividend yield. E por isso que a gente traz aqui na nossa quebra de carteira um percentual bem relevante, aproximadamente 45%, e as nossas maiores exposições em fundos de CRIs. Os fundos de CRIs, historicamente, eles entregam dividend yields maiores do que a média. Então, hoje, quando a gente fala de Capitânia, Maxi Renda, Bari, XPCI, Iridium,
RBRR e o próprio TG Ativo Real, são fundos que estão entregando aí dividend yields acima de double digits, ou seja, estão pagando dividend yields acima de 10. Então, para a gente compensar uma eventual redução no giro da carteira, a gente vai comprar ativos que vão entregar dividend yields mais altos. E, além disso, os fundos de CRIs, eles são mais defensivos do que a média, pois como são operações de dívida que estão embaixo das suas respectivas carteiras, eles acabam tendo proteções extras, como garantias, como avais dos sócios, como fundos de reserva. Então, isso daí torna-se para a gente uma prioridade de alocação. E por último, a gente tem também toda a questão de que, como é uma dívida, ele vai rodar a uma taxa de juros indexada, por assim dizer, de alguma forma, seja na inflação ou seja no próprio CDI, às curvas de juros que a gente vê atualmente. Então, o fundo de papel, o fundo de CRI, que a gente é bem defensor aqui da tese, é o que vai permitir que, mesmo com um aumento da curva de juros e uma perda da atratividade de possíveis fundos imobiliários, principalmente dos de tijolo, os fundos de CRIs continuem entregando dividend yields bem elevados, o que vai permitir que a gente gire menos a carteira e entregue o mesmo resultado para o nosso investidor. Quando a gente entra aqui na parte de tijolo, a gente está falando aqui justamente de teses mais defensivas nesse exato momento, como, por exemplo, o próprio RBRL, que é um fundo de logística, a gente tem o Prime VBI, que são ativos muito bem localizados na cidade de São Paulo, em que a gente vai ter dividend yields acima de 7, ou aproximadamente 7,5, e ainda assim uma possibilidade de ganho dos aluguéis de inflação. A dificuldade que a gente vê nos fundos de logística hoje, que a gente vai explicar um pouco mais para frente, é o ganho real desses ativos, porque os contratos são muito mais longos. Então, o que torna uma oportunidade de ganho de capital mais expressivo no longo prazo, e a gente explica depois, é justamente os fundos de shopping e os fundos de lajes corporativas. Pode passar, por favor. Então, aqui fazendo a quebra do nosso book em teses, né, e classe de FI por meio de alocação. O fundo hoje, a gente considera que 78% dele é alocação de renda, ou seja, eu estou preocupado em ter o rendimento desse fundo e não o ganho de capital, 16% no ganho de capital e 6% em caixa. Quando a gente fala das classes dos FIs, é aquilo que eu comentei, a gente tem uma vontade aqui, a gente tem uma defesa muito grande no nosso portfólio por ter 45% alocado em fundos de CRIs. Aí nós temos, por uma ordem de tamanho, 21% em escritórios, 15/16% em logístico, 10% em renda urbana, 5,5% em desenvolvimento, que é o fundo do TG Ativo Real, que ele é um fundo muito mais de desenvolvimento do que de CRIs high yield, então é um fundo que desenvolve loteamentos pelo Brasil. E, por último, a estratégia de multifamily, que a gente entrou recentemente, tem analisado alguns fundos que têm saído, que é algo que pode trazer aí mais uma diversificação para a nossa carteira. Quando a gente olha para o nosso meio de alocação, de fato, a volatilidade traz oportunidades para nós no secundário, então 64% do acesso dos nossos investimentos são pelo mercado secundário, 23% nas 476 e 13% nas 400, que são as ofertas que vão a mercado para o público em geral. Pode passar. Esse é um gráfico que a gente gosta muito de mostrar no trimestre a trimestre, é onde a gente separa cada uma das teses e mostra onde cada uma delas está numa análise SWOT, e fazendo um comparativo de um trimestre para o outro. Eu vou falando aqui, quando a gente começa nos fundos de CRIs, que é esse que está em cima, ele estava um pouquinho para a direita e a gente coloca agora ele mais para o meio, ainda assim é a tese que a gente entende ser a mais defensiva por aqueles pontos que eu falei, da gente ter bons tomadores de crédito, boas estruturas de garantias. A gente tem aqui um cenário em que o aumento do CDI vai trazer um maior yield, mas a gente coloca também aqui como um quarto flag, que a pressão inflacionária pode gerar renegociações futuras. O que significa isso?
Fundos que têm atrelados, fundos que têm dívidas em IGPM ou inflação, podem ter aí, em algum momento, renegociações com os seus devedores, porque os devedores, quando eles começam a ter um serviço de dívida corrigido pela inflação, pode ser que em algum momento ele não tenha fluxo de caixa para pagar essa dívida. Então, isso se torna uma possível ameaça ao pagamento desses papéis. Apesar dele ser mitigado com os avais e com as garantias, nada impede que o devedor, vendo a situação dele, a parcela do pagamento dele se tornar cada vez maior, ele sente na mesa para renegociar com esses fundos. Então, a gente coloca ele um pouquinho mais para a esquerda, apesar de que todos os fundos que a gente investe aqui, principalmente no XPSF, a gente tem muito conforto dos riscos que são inseridos nas carteiras. A gente tem embaixo os fundos de logística, que estava mais para a esquerda ainda, e agora a gente também volta aqui para uma situação de neutralidade com relação a oportunidades e ameaças. Isso porque a gente tinha toda a questão do crescimento, a gente tem a expansão do e-commerce, mas uma coisa que é importante é justamente olhando para a parte micro dos fundos imobiliários de logístico. A gente viu no ano passado, e a gente tem visto aí um volume grande de ofertas que pressionou muito o preço dos ativos. Então, muitas ofertas de fundos imobiliários de logística geraram uma liquidez muito grande em cima desse setor, e o ciclo de desenvolvimento de galpão, ele, apesar de ser um ciclo mais rápido do que um ciclo de lajes corporativas, ele também não deu muita conta de suprir toda essa demanda que veio. Então, muitos galpões logísticos foram comprados a cap rates muito mais elevados do que a gente viu no último ciclo, que foi alguns 2 anos atrás. Então, muita atenção aos fundos de logística que todo mundo está comprando, que os fundos imobiliários, os FOFs estão comprando, que os próprios investidores estão comprando, para entender se esse cap rate é um cap rate atrativo para o fundo, porque caso esse preço de aquisição seja muito caro, a gente vai ter justamente um dividend yield estagnado. E um dividend yield estagnado com um aumento de taxa de juros torna, apesar de um dividend yield seguro, que é a classe de ativo de logística, atrativamente menos atraente do que uma renda fixa, por exemplo. Quando a gente olha aqui para a parte de baixo, a gente continua mantendo os fundos de lajes corporativas no mesmo ambiente. A gente tem visto aqui que os desdobramentos do home office está migrando para um modelo mais híbrido, não vai ser nem todo mundo em casa, nem todo mundo no escritório. A gente continua com aquele questionamento que são os elefantes brancos, que são aqueles grandes prédios que foram desenvolvidos em regiões pouco centrais na cidade de São Paulo, principalmente. São imóveis que têm especificações muito boas, porém em regiões pouco atrativas. E como a gente tem esse choque de demanda para baixo do home office, esses caras podem ser os primeiros a sofrerem quando a gente compara com uma região da Faria Lima. E quando a gente vê de oportunidade, justamente a volta do trabalho nos escritórios, então isso já aumenta para regiões centrais o número de visitas para alocação de lajes corporativas, e o grande fato da gente ter uma inflação muito alta e uma limitação de terrenos para desenvolvimento desses projetos. Ou seja, a localização, o real estate em si, ele é finito, então ele tende a ficar sempre mais caro, e a gente está vendo aí uma inflação que pressiona muito os preços de construção. O que isso significa? Construir o mesmo prédio há algum tempo atrás, hoje é muito mais caro. Então, isso vai fazer com que os preços desses ativos se apreciem, porque se para construir o mesmo é mais caro, deveria ter pelo menos o atual um pouquinho mais elevado. Do lado direito, a gente tem os shoppings, que a gente tirou de um quadrante de baixo de fraqueza e colocou aqui um pouco mais para cima em oportunidade, mais neutro na parte de forças aqui, justamente porque a gente está vendo agora a recuperação dos shoppings, né? O consumo, os anuais estão cada vez mais robustos, a gente começa a ver uma recuperação do segmento. O que isso vai nos levar aqui é uma redução de inadimplência, uma redução de descontos,
Então, tudo isso daí vai pesar para que os fundos de shopping entreguem mais dividend yield. A única dúvida que vai ficar aqui é se, mesmo ele melhorando o dividend yield, o preço vai ser refletido, dado que a gente está vendo um cenário de aumento de juros. Na parte de baixo, quando a gente fala de hotéis, a gente trouxe um pouquinho para a direita, apesar dele ainda estar, na nossa visão, como um projeto de uma possível oportunidade / força, a gente já vê que, com o avanço da vacinação e com a alta do dólar, o turismo doméstico ele tem sido o mais demandado, né? Porque agora a gente tem as fronteiras fechadas, o dólar muito caro, as pessoas têm optado cada vez mais por viajar no Brasil. Então, isso acaba, de alguma forma, trazendo uma grande oportunidade de crescimento desse setor. Todavia, quando a gente fala do turismo executivo, a gente tem um problema que é justamente as pessoas não mais viajam com a mesma frequência para fazer reuniões, o que isso fazia com que houvesse uma demanda nos hotéis para esse tipo de público que hoje não tem mais. Quando a gente olha para a parte esquerda aqui, o primeiro, a gente tem os fundos, os dois fundos de renda urbana mais representativos. Temos aí, então, a parte de supermercados. A gente trouxe ele um pouquinho mais para baixo, justamente porque são contratos que são mais longos, são contratos atípicos, ele tem uma resiliência, mas quando a gente fala de precificação, a gente não vê um aumento representativo no dividend yield que torne o spread igual ao que a gente tinha anteriormente, dado o aumento da taxa de juros. Então, esses ativos, nós podemos ver em algum momento uma redução gradativa da precificação desses ativos, justamente porque ele vai ficar cada vez menos atraente quando a gente compara com o título do governo ou com o CDB. E, por último, à esquerda e embaixo, a gente tem os fundos de agência, né? Os fundos de agência, eles estavam um pouquinho mais para cima, mas agora, mantendo aqui as mesmas características, só do trimestre passado, são justamente os contratos atípicos, só que a gente tem a continuidade do modelo de agência física, toda a questão de digitalização do mercado financeiro faz com que as pessoas precisem menos na agência, então esse tipo de real estate vai ser menos demandado. A gente já viu uma série de notícias de bancos se desfazendo de agências bancárias. O aumento da taxa de juros também torna, assim como todos os ativos fundos imobiliários, esses fundos menos atrativos. E quando a gente olha para os próprios contratos atípicos, cada tempo que passa, a gente vê a proximidade do vencimento desses contratos. Ou seja, fundos grandes que fizeram grandes contratos atípicos em 2014, 2015, 2012, a gente começa a ver o vencimento desses ativos. Então, a segurança de que o inquilino ele vai se perpetuar nesse ativo, ele começa a diminuir. Então, a gente começa a ver aqui um risco de vacância nesses ativos que antes a gente não via, dado a proximidade do vencimento desses contratos que foram estabelecidos há muitos anos atrás. Pode passar, por favor. Aqui a gente faz, por último, uma perspectiva do próprio XP Selection. Então, olhando para os próximos 6 meses, a gente está vendo aí um cenário cada vez mais incerto, e a gente ainda não entrou ainda nem em 2022. A gente tem visto toda a questão da reforma tributária, de como o governo ele vai financiar os seus planos o Renda Brasil, os planos de equalização econômica, de equalização social. Tudo isso traz um aumento aqui da insegurança, e isso faz com que a gente, de alguma forma, queira manter o fundo defensivo. Isso daí faz com que a gente olhe tanto para os fundos de CRIs como de galpões logísticos, que são os fundos que a gente colocou no slide anterior, em cima como os grandes portos seguros dos investidores nesses próximos 6 meses. Como oportunidade de ganho de capital, a gente ainda
talvez não veja nesses próximos 6 meses uma apreciação muito relevante das lajes corporativas e dos shoppings, justamente porque, apesar dos pontos que eu elenquei no slide anterior, a gente tem visto que as renegociações e locações de lajes corporativas envolvem aí toda uma parte de desconto, uma parte de carência, allowance, custos que o próprio fundo incorre para deixar a laje corporativa do jeito que o inquilino quer, e isso faz com que o fluxo de caixa desses fundos ainda não seja impactado, apesar dele ter feito a alocação. Então, um fundo de lajes corporativas que fecha uma alocação hoje, não significa que esse fundo vai ver o resultado desse aluguel agora, justamente por causa da carência. Então, nesses próximos 6 meses, talvez a gente ainda tenha uma barrigada desses ativos, mas no futuro a gente vai ver esse fluxo de caixa voltando, dado que vai terminar as carências das locações das lajes corporativas. Já os fundos de shopping, como são resultados na veia, resultados em D0, nós já olhamos para esses ativos como um aumento do resultado nos próximos meses. Quando a gente olha para 6 meses em diante, é algo que dado que a gente está chegando nesse cenário eleitoral, toda essa situação do aumento da taxa de juros, qual que vai ser o nível de estabilização que o Banco Central vai estabelecer para os juros nos próximos anos, nos próximos meses, fica bem difícil para a gente ter aí uma perspectiva muito clara do que vai acontecer. Então, a gente sempre prefere trazer um pouco mais curto prazo e médio e longo prazo adiante. Dito isso, a gente pretende manter a carteira de fundos de CRIs e a gente já olha aqui com mais assertividade para shoppings e lajes corporativas, que é justamente isso que eu comentei. As lajes corporativas, com a volta do home office, vão ter um período aí de demanda por a volta do home office, não, perdão, a volta do trabalho no escritório, vão ter uma procura maior por lajes. Essas lajes ainda vão ser negociadas com alguma carência em D0, mas de 6 meses em diante a gente pode ver o fluxo de caixa desses fundos de lajes corporativas criando valor aí para os investidores. E os fundos de shopping é justamente a volta da população acessando aí a redução das medidas de restrição social, fazendo com que as pessoas transitem mais pelos shoppings, consumam mais pelos shoppings, e ainda assim, quando a gente tiver uma estabilização do crescimento da taxa básica de juros, vai ficar muito mais claro para nós, como investidores institucionais e para as pessoas físicas, qual que vai ser o nível esperado de dividend yield de um fundo de shopping, para que a gente esteja confortável em alocar nele, dado que a gente tem ali uma taxa de juros a um nível específico. Bom, gente, eu acho que é isso. Uma coisa que fica importante, que acabei esquecendo de comentar, deem uma olhada no nosso site. O nosso site ele possui algumas informações bem interessantes. O site ele acaba mostrando diariamente também a evolução da cota patrimonial, que para os FOFs é muito importante. Então, a gente divulga diariamente o valor da nossa cota patrimonial para os investidores. E queria reforçar que o nosso canal de RI está aberto para todo mundo aí que quiser tirar suas dúvidas, entrar em contato. É sempre um prazer para a gente atender vocês. Apresentação trimestral de resultados XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição. Agradecemos a participação de todos.